Na semana da pessoa com deficiência, denúncias de manipulação em eleição do Conselho Municipal de Saúde de Itauá geram indignação. Só de ler, Berg Brito, a tarja, a gente já fica indignado. Imagine, quem viveu na pele. Quem, na semana que deveria ser incluído, deveria sentir esse aconchego, excluído. Imagine só. Traz na tela. Em plena semana da pessoa com deficiência, quando o foco deveria estar na valorização da inclusão e da representatividade, uma grave denúncia chama a atenção e exige respostas. Manipulações e interesses escusos estariam interferindo diretamente na eleição para o Conselho Municipal de Saúde de Itauá. Segundo relatos de uma cidadã atuante na causa, o processo de escolha dos representantes do Conselho já estaria viciado por articulações prévias, onde nomes são definidos antes mesmo da convocação oficial das eleições. Essa prática não apenas desrespeita aos princípios democráticos, como exclui vozes importantes, inclusive de pessoas com deficiência, do debate e da decisão. A denúncia vai além. Há membros sendo silenciados, ausência de convocações formais para reuniões e uma falta clara de transparência que compromete o verdadeiro propósito de um conselho: ouvir, representar e defender os interesses da população, em especial daqueles que mais precisam de políticas públicas ativas e acessíveis. A incoerência salta aos olhos. Como levantar o slogan "Inclua a nossa voz", enquanto vozes são caladas, ignoradas e descartadas? Onde está o compromisso com a inclusão real? E mais, qual é o posicionamento da APAI e de outras entidades que historicamente defendem os direitos das pessoas com deficiência? O que se exige neste momento não é apenas resposta, mas postura ética e comprometida dos conselheiros e das instituições envolvidas. Que se respeite a democracia, que se respeite o direito à participação e, principalmente, que se respeitem aqueles que têm sido invisibilizados. A construção de um conselho legítimo começa pela escuta verdadeira e pela garantia de que todos tenham acesso, voz e vez. É hora de transformar discursos em práticas e garantir que a inclusão não seja apenas uma fachada institucional, mas uma realidade efetiva para todos. Oi, gente. Para começar, querida secretária, questão de ordem. Vou logo começar falando assim. Estamos no último dia da Semana do Deficiente Nacional. E aí eu recebi essa blusa, né? E atrás vem dizendo assim: inclua a nossa voz. E a minha voz foi calada por uma conselheira. Pois é. Meus caros colegas conselheiros, hoje vocês estarão votando numa decisão, né, democrática, né? Não preciso dizer quem é, né? Mas como o meu processo foi barrado, vocês vão saber quem foi. Mas essa pessoa calou a minha voz em plena Semana do Deficiente. Eu não pude nem ao menos lutar, né? E o presidente que hoje está à frente da reunião de vocês, entramos em contato com ele e ele passou a informação errada, que provavelmente ele vai dizer que foi um equívoco, mas não foi, e acabou que barrou o processo, que também barrou a minha participação nessa eleição. Então, eu queria deixar a minha nota de repúdio contra essa conselheira, sim, porque assim, ela está à frente, aonde eu faço parte. Segundo ela, defende isso, está na gincana, que isso aqui foi entregue para mim, e segundo ela, defende isso, inclua nossa voz, e foi ela que calou a minha voz. E como que ela defende isso e ela barra? Com certeza ela terá argumentos para falar, né?
mas eu não terei para me defender, né? Porém, eu deixo aqui e deixo bem claro, podem apagar, fiquem à vontade, o vídeo, mas existem vários outros canais para deixar a minha nota de repúdio nesse último dia da Semana do Deficiente, que é para passeio de inclusão, de respeito com a pessoa com deficiência e que não está sendo, né? E que a pessoa que deveria, né, que se diz lutar por isso aqui, leiam vocês mesmos, incluir nossa voz, né? Não está fazendo isso e com certeza vai ter vários argumentos para falar e eu não estarei para rebater, né? Porque até mesmo se eu tivesse, eu não teria direito à voz. Então eu deixo aqui a minha nota de repúdio, mas eu deixo para vocês que votem com consciência, pense bem porque é o futuro da nossa cidade. E pense bem antes de votar. E tenham todos uma boa reunião. Eu tô passada, chocada. Eu botei logo a mão no queixo, porque é de cair o queixo da cara. É de cair o queixo da cara. Em plena semana que faz alusão à inclusão de pessoas com deficiência, a gente se depara, porque esse vídeo, ele está, Berg Brito, em vários grupos de WhatsApp, em algumas redes sociais, né? A pessoa fazendo a denúncia da exclusão sofrida por ela, porque se é um Conselho Municipal de Saúde e hoje a gente prega tanto a inclusão, a gente advoga tanto que se deve incluir pessoas no processo aí de uma sociedade saudável, de órgãos saudáveis, de instituições saudáveis, por que tirar o direito que essa pessoa tem de participar de um processo, de ter o direito de voto e ainda de fortalecer essa luta que é de todos nós. É minha, que tem uma deficiência, é da pessoa que foi excluída, que sente que, por mais que lute, que eu penso assim, Berg, por mais que a gente lute, por mais que a gente tente e fale de inclusão todos os dias, quando sofre um ataque brutal desses, é como se a gente tivesse chovendo no molhado, para ser redundante, né, Berg? Enxugando o gelo. Por quê? Sobretudo aqui em Tauá. Há uma distância enorme ainda. Há uma distância muito grande a ser percorrida entre o que se diz nas redes sociais, o que se diz na imprensa estatal, na imprensa paga, na imprensa que faz o conluio, né? E o que se faz na prática. E a gente está recebendo aqui umas mensagens e a gente tem aqui, pronto, nós temos assim muita informação sobre esse caso em tela, sobre esse preconceito feito por uma pessoa que tem deficiência, que luta pela causa e que está todos os dias ali buscando inclusão. Para todos que a sociedade, entre aspas, as instituições, os órgãos e os conselhos, inclusive do município, que deveria lutar, exclui. É lamentável que em dias como hoje, numa semana como essa, nós tenhamos que reverberar aqui o que está em várias redes sociais, em vários grupos de WhatsApp. E advirto que quem tem acesso aos conteúdos
não acha isso bonito. Às vezes fica até calado, porque tem aquela velha história, né, Berg Brito? Porque tem um parente meu que é funcionário, porque tem um filho que está trabalhando, porque eu estou trabalhando. Por dentro, está gritando, chorando, mas não pode se manifestar. Olha, ora, se age dessa forma, na semana que deveria ser de conscientização, de luta, de inclusão, imagine nos dias que se sucede a isso, nos dias que não são os dias de conscientizar, os dias de trabalhar. É por isso que eu volto a dizer que há uma distância muito longa a se percorrer entre o que se diz e o que se faz na prática. Que nós temos uma incompetência municipal. Hoje, o município ele é incompetente para legislar sobre qualquer matéria. Incompetente? Se fosse só incompetência, seria fácil de resolver. Mas parece que existe um preconceito arraigado, assim, enraizado, sabe? Tem aqueles que se acham os donos do poder, os donos das instituições, os donos dos conselhos, e que se acham no direito de tolher participações, vozes, de calar vozes que são mais do que necessárias, porque vivem empiricamente a dificuldade de se lutar por inclusão, sobretudo quando se tem a deficiência.